Na ação penal 502.365.32, depoimento do senhor Rafael Elias da Silveira Leite como testemunha. Como testemunha, senhor Rafael, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou adverti-lo, senhor Rafael, apenas por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Eu vou passar a palavra agora à defesa do senhor Fernando Bittar, que arrolou o senhor como testemunha, para perguntas. A doutora então tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia, senhor Rafael. Bom dia. Senhor Rafael, qual que é a sua relação com o senhor Fernando Bittar? Eu tenho uma relação de amizade com o Fernando há muitos anos e de 2011 para cá, a empresa que eu sou proprietário presta serviços para Game Corp e para G4, que são duas empresas do Fernando. Falando um pouquinho primeiro dessa questão da relação pessoal que o senhor tem com o Fernando. Há mais ou menos quanto tempo que o senhor é amigo dele? Eu conheço o Fernando desde os anos 90, do final de 98, 99, mais ou menos, que eu conheço ele. O senhor também é amigo de membros da família Silva, especificamente do Fábio? Tá, eu conheci o Fernando através do Fábio, frequentando a casa do Fábio, e como o Fernando frequentava bastante a casa dele, eu vinha conhecer o Fernando. O senhor pode falar um pouquinho pra gente, como é que é a relação entre Fábio, Calil e Fernando? A relação deles é uma relação de amizade, simplesmente, é uma relação praticamente familiar? Como é que é a relação família Bittar, família Silva? É uma relação muito, muito maior do que uma amizade, né? Realmente um relacionamento como irmãos, né? Muito mais, cada ano que passa tem sido maior, inclusive, essa relação diária de comunicação e de amizade. O senhor conhece o pai do Fernando, o senhor Jacó Bittar? Conheci, sim. O senhor tem conhecimento de qual que é a relação do senhor Jacó com a família Silva, principalmente com o ex-presidente Lula? Sim, eles sempre se trataram bem como irmãos mesmo. O Jacó sempre frequentou muito tanto a residência em São Bernardo, quanto o Granja do Torto, quanto o sítio com eles. O senhor mencionou aqui, o senhor, nessa qualidade de amigo próximo, tanto do senhor Fernando quanto do senhor Fábio, o senhor frequentava também o Palácio do Alvorada, a Granja do Torto, enfim, enquanto o ex-presidente estava na função de presidente, o senhor frequentava essas residências oficiais? Eu estive por 2 ou 3 finais de semana na Granja do Torto. Tá, quando o senhor esteve lá, o senhor encontrou alguém da família Bittar? O Fernando e o Jacó. E também a esposa e o filho do Fernando. O senhor chegou a tomar conhecimento se o senhor Jacó, quando teve um problema de depressão, quando ficou doente, chegou inclusive a morar na Alvorada com o presidente Lula? Eu tenho conhecimento disso através de comentários do Fábio e do Fernando. Ótimo. Com relação ao sítio especificamente, o senhor já esteve no sítio? Sim, eu estive muitas vezes. Nesse contato que o senhor teve, voltando um pouquinho dessa questão do sítio, com a família Bittar e principalmente com a família Bittar, o senhor chegou a tomar conhecimento de que o senhor Jacó tinha planos de comprar um sítio, isso aí antes da aquisição do sítio de Atibaia, para reunir família e amigos? Não, eu já não tive conhecimento, não. Tá. O senhor teve Atibaia em várias oportunidades, o senhor mencionou? Correto. Tá. O senhor ia com quem? 10, 20 vezes. O senhor ia com quem para Atibaia? No começo eu ia com o Fernando, mas para o final eu fui algumas vezes sozinho também. O senhor tem conhecimento se o senhor Fernando começou a ir menos para o sítio porque ele encontrava uma resistência grande dentro da casa dele, principalmente em razão do filho adolescente dele que começou a não querer ir mais para o sítio? Sim, e eu ouvi isso também do filho dele também. O senhor pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Tá. Eu estive lá com o Fernando e com a família 3 ou 4 vezes, eu acredito. Né? E 2 vezes para passar um final de semana e acho que umas outras 2 para passar uma noite só, um dia, uma tarde. Tá?
Eu sempre soube também, a Lívia, ela não gosta muito de sítios em geral, né? Então, mesmo no outro sítio do Fernando, ela nunca gostou muito de ir. E o Guilherme por causa da idade, né? Ele estava já querendo ficar em São Paulo com um amigo, com festa de escola, não tinha mesmo muita vontade de ficar lá no sítio. Talvez minha pergunta seja um pouco redundante, mas muitas vezes o senhor disse aí, mais de 20 vezes que o senhor esteve no sítio de Atibaia, o senhor encontrava o Fernando no sítio de Atibaia ou ele nunca estava lá? Não, todas as vezes ele estava lá. Perdão, como eu estive ajudando o Fernando com o assunto das câmeras de monitoração do sítio, algumas vezes eu fui sozinho, eu sozinho, para fazer acompanhamento de manutenção de câmera que estava sendo feita. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão das câmeras. Como é que aconteceu isso? O Fernando procurou o senhor, pediu um auxílio, como é que foi isso? Isso. Ele me perguntou se eu entendia desse assunto de câmeras e se eu podia dar algum aconselhamento para ele. E eu me prontifiquei a ajudá-lo, né? Como lá é um lugar que tem energia muito ruim, sem aterramento e não tem internet decente para fazer acompanhamento remoto, sempre foi muito difícil. Teve 3 ou 4 tentativas de instalar sistema de câmera que ou queimava ou não funcionava, ou acabava tendo que ser trocado porque não atendia. O senhor que fez essa instalação de câmeras? Não, nunca fiz. Tá. O senhor sabe quem fez? Foram, deixa eu contar, 3 empresas diferentes que fizeram a instalação. Tá? Então teve uma primeira que instalou o sistema de câmeras, que depois de uma semana queimou. Aí teve uma segunda que fez uma instalação que funcionou um tempo e depois queimou também, mas foi um problema recorrente. A gente indicava uma empresa, procurava, fazia cotação, instalava, depois de um tempo queimava. Só para eu entender, foi o senhor que indicou essas empresas para o Fernando, é isso? Teve uma manutenção que eu indiquei uma pessoa, que eu pedi, alguém conhece uma pessoa que faça, e me indicaram, eu repassei a indicação para ele. E essa empresa, essa pessoa foi lá uma vez para tentar fazer um reparo. Né? As empresas que foram fazer a instalação foram identificadas, eu não sei por onde, através do Fernando. O senhor se recorda, o senhor inclusive chegou a encaminhar a proposta desse reparo para o Fernando via e-mail? Encaminhei sim. O agendamento, o dia que as pessoas iam, quanto que ia custar para reparar, e também ajudei na revisão das propostas dos maiores. Né? Quando ia fazer um sistema de câmera, ele me passava a proposta, olha, tem essa proposta, tá certo, não tá, o que você acha? Me pedia uma ajuda de parecer técnico. Nessa questão envolvendo as câmeras, tinha alguém da família Silva envolvida ou uma questão que você tratou diretamente com o Fernando? Não, nunca teve ninguém da família Silva envolvida, não. Essas muitas idas que o senhor mencionou, que o senhor foi a Atibaia, quem organizava isso? Isso era organizado pelo Fernando, organizado pelo Fábio? Como é que era a dinâmica disso? Não, isso sempre foi 100% Fernando. Quando me convida, vamos passar o fim de semana lá, vamos para Atibaia consertar alguma coisa de câmera. Quando fui em final de semana, aonde vou ficar, o que eu devo levar, quando ir, quando eu volto, essas logísticas, né, de combinar um fim de semana sempre foi feita exclusivamente com o Fernando. Por exemplo, quem definia, olha, você vai dormir no quarto X, você vai dormir no quarto Y, vai dormir no anexo, quando tinham as famosas festas juninas, quem ia dormir em hotel, quem ia dormir no sítio, quem organizava isso? Não, sempre o Fernando, sempre ele. Nas vezes que o senhor esteve lá, que o senhor ficou hospedado no sítio, o senhor Fernando dormia dentro da sede ou dormia no anexo? Eu não tenho certeza de onde ele dormia, eu acredito que no anexo. Ele cedia os quartos mais para o pessoal mais velho, o pessoal com mais dificuldade, criança, ficava mais dentro da sede, e eles ficavam no anexo, que é logo atrás, dentro da casa. Isso não era uma prerrogativa só com o presidente Lula, mas sim com todo mundo que era mais velho, que tinha criança, é isso? Eu entendo que é uma coisa de hospitalidade. Entendi. Das vezes que o senhor esteve lá, o senhor chegou a acompanhar alguma dinâmica do senhor Fernando interagindo com o caseiro,
com o senhor Maradona, com o senhor Elcio. Como é que, não sei se o senhor presenciou, como é que era isso? Era o senhor Fernando que determinava que ele fizesse X ou Y? Como é que era essa dinâmica? Eu presenciei bastante. Vou contar algumas que eu me lembrar. Como eu falei, a gente tinha muita dificuldade com internet. A internet não funcionava, tinha uma internet muito lenta lá. Então eu sempre tentei ajudar também o Fernando a conseguir uma internet melhor, e esse assunto quem fazia era o Maradona. Então eu estava sempre em contato, eu, Fernando e o Maradona, para, liga na telefônica, na Vivo, né? Liga na Vivo, vê se dá para aumentar, não dá, chama um cara para puxar um cabo da sede lá para embaixo, para conseguir botar uma câmera lá na entrada. Então eu sempre participei muito dessa dinâmica com o Maradona e com o Fernando para conseguir internet melhor. Junto com isso tinha os problemas da eletricidade, do gerador, né, que também sempre estava envolvido com essa coisa da câmera e da internet, que tinha problema de eletricidade e queimava equipamentos de câmera. E como eu fui muitas vezes com o Fernando lá, só eu e o Fernando, eu sempre estava ali naquela coisa de encontrar o Maradona, bom dia, e como é que tá? O cara veio fazer... limpar o terreno atrás, então, quem vai chamar? Tem não sei quem que é meu primo que pode vir fazer a cavocada, não sei o que lá para passar um tubo, tem que mudar os peixes do lago de lugar. Esse tipo de assunto eu vi muitas e muitas vezes o Fernando tratar com o Maradona. O senhor chegou a ver alguma vez o Fernando pagar o Maradona por esses gastos do dia a dia do sítio? Olha, pagamento eu não vi. O que acontecia sempre que a gente ficava na casa lá em cima, mexendo nessas coisas de manutenção, e na hora de ir embora o Fernando falou, antes da gente ir, por favor, para a casa que o Maradona fica bem na saída do sítio, né? Então ele pedia pra gente parar ali, eu parava o carro, o Fernando descia, ia se despedir do Maradona e também acertava todas as contas que ele tinha com o Maradona. Ele comentou, preciso parar para acertar o Maradona, alguma coisa assim. Deixa eu ver se falta uma coisa, só um minuto. O senhor tem conhecimento de outros investimentos que o Fernando fez no sítio? O senhor mencionou da câmera, o senhor mencionou também o gerador. O senhor vivenciava isso, o Fernando investindo ali no dia a dia do sítio, para o funcionamento do sítio? Acompanhava o Fernando investindo e o Fernando reclamando, né, como isso custava, né? Para manutenção de lago, o gerador que... A conta de energia sempre foi muito alta lá, então sempre tinha essa preocupação de ligar o gerador, desliga um freezer aqui, dá para economizar esse dinheiro. Também tinha um sistema de tratamento de água, tipo uma fossa de tratamento de esgoto, que também sempre o Fernando estava preocupado com como aquilo funcionava e estava indo bem. O senhor tem conhecimento se com essa diminuição que o senhor mencionou das idas da família habitar em razão da adolescência do filho, em contrapartida a família Silva começou a ir mais, até em razão da relação de amizade extremamente próxima, quase familiar, que o senhor narrou pra gente? Sim, a família, eu tenho bastante proximidade com o Fábio, né? E o Fábio gostava muito de ir pro sítio. Então, o Fábio, mesmo com o Fernando deixando de ir, o Fábio continuou indo algumas vezes para lá. E o grau de relação que eles tinham era compatível com isso? Eu entendo que sim. Assim como o Fernando sempre me ofereceu para eu passar finais de semana lá, conforme eu quisesse com a minha família. O Fernando chegou... Eles é muito maior que a minha, mas... O Fernando chegou a oferecer para o senhor ir sozinho, inclusive, para o sítio? Sim, ele sempre fez isso. Sem mais perguntas, excelência, satisfeito. Algum defensor em São Paulo tem perguntas? Não, obrigada. Os defensores presentes em Curitiba têm perguntas? Sem perguntas. Ministério Público? Tem perguntas, excelência. Você na acusação? Você tem pergunta? Entendi, perdão. Então, são palavras. Senhor Rafael, bom dia. Bom dia. O senhor disse há pouco que o senhor Jacó frequentava o sítio com o senhor ex-presidente. Você podia explicar, por favor? Eu frequentando o sítio com o ex-presidente? O senhor Jacó, isso. O senhor Jacó. Eu nunca encontrei com o Jacó no sítio de Atibaia. Eu encontrei com o Jacó na Granja do Torto. Ok, e com o senhor presidente Lula, o senhor encontrou no sítio?
4 ou 5 vezes em finais de semana. Festa junina e finais de semana comuns. Ok. E ele ocupava a sede principal? Assim, como eu expliquei, o Fernando sempre fazia essa distribuição, né? E o presidente Lula tendia a ficar sempre num dos quartos da casa. Ok. Senhor Rafael, o senhor tomou conhecimento que aquele sítio foi objeto de reformas? Sim. Você poderia circunstanciar, por favor, como que foi esse conhecimento que o senhor teve? Eu, por um momento, a primeira vez que eu estive lá foi em começo de 2012, alguma coisa assim. E ainda era a cozinha antiga, a cozinha e a sala de jantar eram separadas uma da outra. Depois teve esse período de reforma que foi aberto ali o acesso entre a cozinha e a sala de jantar. E alguém conversou com você sobre esse assunto? Não, esse eu não participei, não. Também não estive lá durante esse período. Ok, e o senhor Fernando Bittar chegou a falar com o senhor, olha, a cozinha foi nova, quando você foi lá, fizeram a reforma da cozinha, que legal, que bonito. Teve esse tipo de conversa, já que você tratava de tantos assuntos com ele? Sim, esse tipo de elogio que a gente faz, né? Ficou muito legal, porque era um problema ali, quando tinha muita gente, era um problema. Cozinhar era sempre um desafio, a cozinha era pequena e era muito necessário. Então a gente comentou como ficou muito mais prática e bonita a cozinha. E o senhor Fernando Bittar chegava a falar alguma coisa? Ficou bom mesmo, eu pedi para fazer, ou eu não tenho nada a ver com isso é do Lula? Olha, eu não recordo como é que foi a conversa, mas esse tipo de conversa disso e do Lula, isso nunca aconteceu. A minha relação sempre foi com o Fernando sobre o sítio. Então ele dizia para o senhor que a reforma era para ele, então? Eu não lembro de ter essa conversa, ter acontecido de falar minha cozinha, não tinha esse tipo de conversa. Mas em algum momento ele chegou e falou, não tem nada a ver com isso? Não. Em algum momento alguém falou quem foram as empresas que fizeram as reformas? Não lembro dessa conversa. Talvez tenham citado, enquanto eu estive lá, alguém veio fazer isso, alguém veio fazer aquilo, mas eu não prestei atenção, não me recordo não. Ok. O senhor sabe quem custeou essas reformas? Não sei. Ok, excelência, mais perguntas. Você de acusação tem perguntas? Esclarecimentos do juiz muito rapidamente. Rafael, eu não entendi bem quantas vezes o senhor teve aproximadamente no sítio? Umas 15 vezes, doutor. O senhor fez alguma reforma no sítio? Não. O senhor custeou alguma reforma no sítio? Não. O senhor Fernando propôs ao senhor que o senhor reformasse o sítio de alguma maneira? Não, nunca. Agregasse benfeitoria no sítio? Não, nunca. Tá certo. Só esclarecimentos? Então vou declarar encerrado o depoimento do senhor Rafael. Ele